Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16. Nós vamos ler a partir do 13. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Nós vamos ler do 13 até o versículo 19. Diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Amados, hoje eu inicio uma série de mensagens que é sobre eclesia, ou para alguns falam eclésia, eclesia, uma série de mensagens que vai falar sobre a igreja. E nós queremos falar sobre o papel da igreja, a importância da igreja, e eu quero compartilhar isso ao seu coração, porque nós precisamos, nesse tempo, compreender e perceber que a igreja, escuta isso, irmão, a igreja não é o prédio, definitivamente não é o prédio. A igreja sou eu e você. Amém? Quando nós sairmos daqui, ficou vazio. São cadeiras, são estruturas, todas elas inanimadas, que não atraem a glória de Deus. O que atrai a glória de Deus é a igreja, o seu povo, a sua gente, em torno de um único nome, louvando e adorando. O que atrai a presença de Deus, o que atrai a glória de Deus, somos nós, a igreja, eu e você, adorando ao nome santo dele. Amém? E eu quero começar a trazer essa noção e essa clareza, porque como igreja, nós precisamos realmente entender qual é o nosso lugar nisso e qual é a nossa ação, a nossa expressão, qual é o nosso proceder como parte da igreja, compreendendo sobretudo que eu sou a igreja quando estou conectado com o meu irmão. Ninguém é igreja sozinho. Ninguém é igreja só. Nós somos igreja quando estamos conectados. E a palavra do Senhor fala sobre corpo. Nós como igreja, nós todos, somos o corpo de Cristo, conectados e ligados uns aos outros. Isso é igreja. E a igreja é edificada através de quem? Das conexões que eu e você e o outro e aquele vivenciam no dia a dia da vida cristã. Ou seja, o que eu quero compartilhar com o seu coração é isso. A autoridade da igreja, a autoridade que a igreja tem. Então nós vamos começar falando sobre o primeiro fundamento, sobre o conceito da autoridade da igreja. O que é a igreja? A igreja não é o prédio, como eu já disse, mas a igreja somos nós. Amém? Vira para o irmão que está ao seu lado e fala: a igreja é eu e você. Vira para o outro para não fazer acepção de pessoas e diga para ele: a igreja é eu e você. Amém? Aí alguns podem dizer assim: rapaz, se é nós dois então. Essa é a glória de Deus. Porque a palavra do Senhor nos diz que Ele nos aperfeiçoa nas nossas fraquezas. A igreja, entenda algo, não sei, eu quero talvez aqui profeticamente
com discernimento de espírito, remover doutrinas equivocadas na sua cabeça. Irmão, a igreja entre relacionamentos, entre nós, ela não é perfeita. Mas em Cristo, ela é a expressão da glória dele na terra. Eu não sou perfeito, tu não és perfeito, mas quando nós deixamos a graça de Deus nos tocar, essa graça vai nos transformando e nós vamos cada vez mais melhorando. Então o meu relacionamento com o meu irmão, com a minha esposa, com os meus filhos, com o mundo à minha volta, começa a melhorar, porque eu tenho um comportamento transformador nos relacionamentos que eu tenho. Amém? E aí, aquilo que a palavra do Senhor chama de teleios, o homem perfeito, Cristo Jesus, o que é perfeito de Cristo vai entrando nos nossos corações. A nossa mentalidade começa a ser mudada. Os nossos relacionamentos são afetados, porque agora eu tenho uma mudança de mente, uma ideia do que é ser cristão, crente, e eu tenho uma conversa diferente, reações diferentes, e nós precisamos entender isso, né? Quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos pelo menos perceber aqui o seguinte: a primeira citação da figura da igreja é nesse texto nas Escrituras. Aqui, pela primeira vez, nós escutamos Jesus falar sobre a igreja, a eclesia. E ele diz que a igreja, ela vai ser edificada, ela vai ser construída, ela vai criar corpo, ela vai crescer. E eu quero sempre enfatizar nesses dias: a igreja sou eu, a igreja somos nós. Então a igreja que vai ser edificada não é a igreja prédio, é a igreja eu e você, amém? É essa igreja que vai ser edificada, mas quando nós estamos todos reunidos, é a congregação dos santos, é a igreja reunida em torno de um único nome, Cristo Jesus, Senhor, Salvador e Redentor de toda criatura, que confessa e reconhece que Ele é o Senhor, amém? Foi para isso que Jesus veio ao mundo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Vida eterna é mediante o reconhecimento do Senhor Jesus, é mediante o reconhecimento da glória, ou daquele que entregou-se na cruz do Calvário. Salvação e eternidade é só reconhecendo Jesus como Salvador. E Deus deu a Ele para que nós pudéssemos ter a esperança de entrar nesse lugar de salvação. A autoridade da igreja está em torno do nome poderoso de Cristo Jesus. A sua autoridade como igreja de Cristo está por detrás, ou está em torno do nome poderoso de Cristo Jesus, porque Ele venceu a morte. Ele não está mais morto, mas ressurreto, assentado do lado de Deus na glória. Amém? Então nós precisamos entender isso. E vamos avançar. O que eu quero compartilhar para o seu coração, é que nós precisamos entender que a igreja é a manifestação corporal de Cristo, em suas dimensões, expressões e realizações. A igreja é a manifestação corporal de Cristo na terra através das suas dimensões, expressões e realizações. Por mais que esse seja um conteúdo doutrinário, eu quero trazer isso para o dia a dia da sua vida. Para que o nosso relacionamento com o entendimento, eu e igreja, seja ampliado e a gente passe a ter uma compreensão do que eu manifesto, do que eu realizo. Quando eu falo sobre dimensões, eu estou falando de amplitude, de alcance. Quando você sai daqui, no aspecto das dimensões, você sai daqui e vai para o teu trabalho, lá você continua sendo igreja. Quando você vai para a escola, faculdade, lá você continua sendo igreja. Você não é igreja só quando você está aqui no domingo. Você é igreja quando você acorda todos os dias e sai para trabalhar, sai para estudar, sai para se relacionar, sai para fazer negócio, sai para prestar um serviço. Você é igreja nela, igreja no dia a dia. Você é essa igreja nas dimensões da expressão corporal de Cristo. Mas também você é igreja, ou nós somos igreja nas suas expressões da cultura local, da igreja da qual eu pertenço. Toda igreja que nós pertencemos, ela tem e possui uma cultura local, um jeito de ser. E o que é lindo no corpo de Cristo é que existem muitas igrejas,
com nomes diferentes, denominações diferentes, isso não é um problema. Por quê? Porque é a expressão corporal de Cristo no aspecto do seu jeito de ser, da sua maneira de ser. A igreja local, ela é o que é dentro da sua essência, dentro daquilo que Deus colocou ela para ser. Quando você olha para as igrejas da Ásia, em Apocalipse, lá no Apocalipse são 7 igrejas, você vai ver que cada uma delas tinha um anjo ou uma autoridade local, e cada uma delas tinha uma expressão. E elas funcionavam dentro da expressão daquilo que Deus lhes entregou. Então elas não eram uniforme na sua expressão. Elas não eram uniforme na sua cultura local. Elas eram uniforme num nome só. Elas serviam um único Deus. Havia uniformidade em glorificar Jesus. Havia uniformidade em servir a Jesus. Havia uniformidade em entendimento de quem era o Cristo. Havia uniformidade na compreensão de que Ele é o cabeça. Mas na expressão ela era muito local. E nós aqui não seremos diferentes. Nós, como parte da igreja do corpo de Cristo espalhado pela terra, a Alcance, ela tem uma expressão, ela tem um jeito, ela tem um tipo, ela tem um modo, ela tem um modelo, que isso, cada um de nós que pertencemos, você que pertence ao Alcance, você vai se ajustando e entendendo que é assim que funciona. E nós andamos daí, segundo a palavra do Senhor diz em Atos dos Apóstolos, em uniformidade em torno não só da pessoa de Jesus, mas daquilo que como igreja queremos mostrar, revelar, pregar e ensinar. Então ela tem esse atributo. Mas ela tem um aspecto das realizações, que isso tem a ver com o sobrenatural, com a autoridade na terra. A igreja tem uma autoridade espiritual. E volto a dizer, a autoridade espiritual não é só para a igreja reunida no domingo. A autoridade espiritual é para a igreja todos os dias. Nós exercemos a autoridade espiritual no mundo espiritual, porque nos foi dada a autoridade. Amém? Você está comigo aqui? Então, quando nós olhamos para essa conversa de Jesus com os discípulos, nós precisamos entender que há algumas chaves que o Senhor está entregando aqui. E que nós precisamos relacionar com essas chaves no dia a dia das nossas vidas. Nós devemos tornar isso prático na nossa expressão cristã. Não ser apenas conhecimento doutrinário, mas aplicável no meu dia a dia. Amém? Queridos, a Bíblia precisa ser aplicável. Por mais que o tema seja doutrinário, eu quero tornar isso aplicável para o seu coração. Então, o tema de hoje nós vamos falar sobre a autoridade da igreja. A autoridade da igreja. O que o Senhor nos entregou. Quando eu falo sobre eclesia, a explicação de eclesia é assembleia de cristãos reunidos para adorar em um encontro religioso. Um grupo de cristãos, com seus próprios ritos, mantém seus próprios encontros espirituais, administram seus próprios assuntos, de acordo com os regulamentos prescritos, para o corpo, por amor à ordem, aqueles que em qualquer lugar, numa cidade, vila, etc., constituem um grupo e estão unidos em um só corpo. Então, o que nós estamos a fazer aqui? Estamos reunidos em torno de um nome poderoso, como um só corpo. Amém? Deixa eu afirmar isso para você. O escritor aos Hebreus, ele diz assim, não deixeis de congregar como é costume de algum. Isso é princípio. Porque uma pessoa sozinha não pode ser igreja. Nós só somos igreja quando estamos conectados uns aos outros. Existe sim uma doutrina, e essa doutrina vai crescer e expandir no final dos tempos. A doutrina de que eu não preciso estar num culto dominical e não preciso me reunir com os santos para adorar a Deus. No Brasil isso já é comum e está chegando na Europa, na verdade já existe na Europa. Grupos que se reúnem em casas e que não têm uma autoridade espiritual para conduzi-los como um pastor. A figura do pastor é bíblica e isso é imutável, Deus já resolveu isso. A figura das autoridades nas Escrituras, elas já estão estabelecidas, não há mais o que falar, porque a Bíblia já disse como é. A Bíblia já estabeleceu como é. Então nós precisamos entender, nesse sentido, que quando nós nos reunimos como igreja para sermos equipados. Vira para o seu irmão que está ao seu lado e diga para ele, hoje, nesse culto, nós estamos sendo equipados. Amém? Eu escutei uma definição, quando eu falar dias atrás, irmãos, é que já faz bastante tempo, eu não lembro quando.
Eles têm uma definição dias atrás que quando nós nos reunimos é como um time de futebol. Que o treinador junta todo mundo para dar instruções e depois eles saem ao campo para jogar a partida e serem vitoriosos na partida. Quando nós nos reunimos na igreja, nós estamos reunidos em torno do general. O nosso general é Cristo. Amém? E a palavra vai ser ministrada. A palavra o quê? A palavra de Deus. E nós estamos sendo equipados para o quê? Para que nós possamos sair lá fora como igreja e manifestar a glória de Deus. Amém? Glória a Deus, vou tentar adiantar porque as irmãs estão me deixando agoniado por causa do calor aqui, que elas estão se abanando. Eu estou com misericórdia das irmãs, não é por nada, eu estou com misericórdia, pode continuar se abanando. Amém? É bom que vocês se abanem bastante, que vocês vão ver que nós precisamos de ar-condicionado. Vai chegar a hora do ar-condicionado aqui, irmão. Até a hora que você fala, pastor, quando que é o dia do ar-condicionado? Glória a Deus, vamos lá? Então vamos lá, queridos. Essa conversa de Jesus com os discípulos, né, o conceito da autoridade, né, a autoridade da igreja vem da revelação que nós temos do Senhor. A autoridade da igreja vem da revelação que nós temos de Deus. A autoridade de Cristo na sua vida vem através da revelação do Cristo na sua vida. Olha o que ele diz para Pedro, verso 16. Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Verso 17, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. A autoridade na sua vida, do reino de Deus, da palavra de Deus, se você quer ser abençoado, se você quer ser uma bênção, se você quer que a sua vida vá bem, se você quer que a sua casa seja estável, se você quer que as coisas que estão conectadas em ti vá bem, que as coisas melhorem, que as coisas avancem, você precisa entender, Jesus tem que ocupar um lugar na sua vida. Jesus tem que ser o seu Senhor. Jesus tem que ser o seu Salvador. Jesus tem que ser o seu mediador para que você entre no reino dos céus e receba tudo que Ele tem para lhe dar. Amém? Nós precisamos compreender isso. E quando Pedro reconhece, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Pedro estava manifestando o entendimento que ele tinha a respeito da pessoa de Jesus. Pessoas que não têm o entendimento da pessoa de Jesus, elas não recebem aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Porque elas se relacionam com Jesus misticamente, religiosamente, como algo que não é tão importante ou é tão essencial para a vida cristã. E nós precisamos entender que as nossas vidas, se nós queremos ser abençoados, se nós queremos que tudo vá bem, e olha, deixa eu lhe dizer uma coisa, não é garantia de que você entregue a sua vida para Jesus, eu acho que alguns vão concordar comigo, que tudo o tempo todo está bem. Está bem para você o tempo todo? Há dias de lutas? Quantos aqui têm lutas sendo cristãos? Quem não tem, me ajuda a entender como que você não conseguiu essa proeza. Porque, irmão, não é porque eu entreguei minha vida para Jesus que eu não tenho luta. Eu as tenho. A diferença é que eu tenho esperança de que Ele, com a graça dEle, vai me capacitar para vencer cada uma das minhas lutas. Amém? Você está comigo aqui? Então, uma igreja que não possui revelação de Jesus é uma igreja fraca na fé. Por que a fé de muitos estão a naufragar nesses dias? Por que a fé de muitos cristãos estão a naufragar nesses dias? Por que muitos cristãos estão a se desviar do caminho? Por que muitos cristãos estão a se desanimar na caminhada cristã? Porque não possuem uma revelação da parte de Jesus numa proporção em que, ainda que os ventos soprem, ainda que os mares se levantem, ainda que os dias sejam difíceis, aquela pessoa ela está apoiada nas suas capacidades, habilidades, conhecimento, qualquer outra coisa, menos firmada na rocha que é Cristo Jesus. É uma pessoa que às vezes está a construir a sua vida em cima da areia. E a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos construir a nossa vida em cima da rocha, que é Cristo Jesus Senhor. Amém? Então, se você às vezes se abala na sua caminhada cristã a ponto de desanimar da fé e querer desistir da fé, você precisa cuidar. Porque é possível que naquela área onde você está sendo abalada, os seus pés não estão sobre a rocha, mas estão sobre a areia.
E o que é lindo na vida cristã, o que é tremendo no relacionamento com Cristo Jesus, é que Ele sempre nos dá a oportunidade de tirar os pés da areia e colocar os pés sobre a rocha. Amém? Então nós precisamos entender isso, que a autoridade da igreja é fruto da revelação que nós temos de Cristo Jesus. É a revelação de Jesus que me autoriza a exercer a autoridade espiritual. Amém? Você está comigo aqui? 2 Coríntios 5,10 diz assim, ó, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Ele começa dizendo, olha, nós somos embaixadores. Ele nos fez embaixadores. E por isso, como embaixadores, nós precisamos estar conectados com o Senhor. Reconciliação é conexão. O que um embaixador representa aonde ele está colocado, onde ele está estabelecido? Ele representa um reino, ele representa uma autoridade, ele representa alguém. A revelação que eu tenho de Jesus no meu viver faz de mim um embaixador aonde eu colocar os meus pés. Você está comigo aqui? A palavra do Senhor diz o seguinte, que aonde nós colocamos as plantas dos nossos pés, Ele o quê? Nos dá como herança. Isso fala de tomar posse, de assumir o controle, de alcançar aquilo que nós queremos alcançar. E isso só é entregue quem tem entendimento de revelação de Jesus para com a sua própria vida. Eu tenho um Senhor, eu tenho uma autoridade sobre mim. E Ele me constituiu como autoridade, Ele me constituiu como embaixador. Eu sou embaixador aonde eu estiver, porque eu carrego o reino em mim. Amém? O embaixador representa um reino. Se você é do reino de Cristo Jesus, se você está em Jesus, você é do reino de Jesus. Amém? E se você é do reino de Jesus, aonde você estiver, você é a embaixada de Deus naquele lugar. Ou seja, você traz a cultura do céu para a terra. Você traz a verdade do céu para a terra. Você traz o ensino do céu para a terra. Você traz aquilo que você carrega aonde você estiver, ou por onde você passar. Amém? Você está comigo aqui? Querido, você pode crer nisso ou não. Não muda nada. A palavra estabeleceu que isso é verdade. Até porque, uma coisa que eu aprendi, quem nos convence é o Espírito Santo. Meu papel é só comunicar o que a palavra diz. E o Espírito Santo de Deus vai confortar o seu coração e vai testificar no seu coração a respeito dessas verdades. Porque essas verdades, elas são bíblicas e imutáveis. E Deus as sustenta na sua soberania. Sabe por que nós precisamos entender isso? Porque o mundo espiritual sabe a quem pertencemos. O mundo espiritual sabe a quem pertencemos. Está com a sua Bíblia aí? Abra comigo em Atos capítulo 19. Atos capítulo 19, versículo 14. Atos capítulo 19, versículo 14 diz assim. Depois eu conto um pouco mais sobre a história aqui, mas vamos entrar aqui. Diz assim, 14. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu, conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que desnudos e feridos fugiram daquela casa. O mundo espiritual sabe a quem pertencemos. Esses garotos, como o texto relata, eles eram filhos de um sacerdote. Eles viam Paulo expulsando demônios. Eles viam Paulo se movendo debaixo do poder de Deus. E eles achavam que eles simplesmente poderiam fazer as mesmas coisas. E eles são reconhecidos na Bíblia como expulsadores de demônios. Enquanto eles estavam usando o nome de Jesus sem se identificar com Jesus, ou sem ter a submissão ao senhorio de Jesus, operando debaixo da autoridade do nome de Jesus, com demônios pequeninos, eles ganharam vantagem. Mas quando eles pegaram um demônio, que no meu entendimento bíblico, era um demônio territorial, tinha um nível de autoridade diferente, eles se viram debaixo de um problema. E esse demônio dialoga com eles e diz assim, olha,
Paulo, eu sei quem é. Jesus também. Mas a Bíblia diz, vós, quem sois? O que o demônio está dizendo para ele? Vocês não estão conectados com Jesus, vocês estão querendo usar o nome de Jesus para engrandecer o seu nome, vocês não têm relacionamento com Jesus, Jesus não é autoridade sobre a vida de vocês. Eu reconheço Paulo e Jesus, porque eu reconheço eles no mundo espiritual, mas vocês os não reconhecem. E porque eu os não reconheço, eu não vou me submeter ao que vocês estão ordenando, e ainda eu vou mostrar para vocês uma lição. Queridos, no mínimo é engraçado. Tomaram uma coça do demônio. E bem feito. Bem feito. Porque com o nome de Jesus não se brinca. Agora, essa é a autoridade que ele entregou a mim e entregou a você. E nós precisamos ter temor no nosso coração de entender a quem nós pertencemos. E não só ter temor no nosso coração de entender a quem pertencemos, mas permitir que, se pertencemos ao reino e a ele, que ele nos use e que a gente não fique se escondendo por detrás dos nossos medos. Que ele use a nossa boca para profetizar, que ele use a nossa mão para curar, que ele use os nossos pés para evangelizar, que ele nos use aonde ele nos plantar, porque nós carregamos o reino de Deus. Nós temos a autoridade para fazer isso, mas nós, às vezes, por não olharmos para a nossa história e ver as fraquezas que nós temos, nós continuamos fracos porque não lidamos com elas segundo os recursos espirituais que a palavra do Senhor nos deu, e por isso essa própria fraqueza nos impede de pregar, essa própria fraqueza muitas vezes nos impede de falar, essa própria fraqueza nos mantém prisioneiros de uma vida cômoda no cristianismo sem ação alguma. Então, a autoridade que nós temos, queridos, eu e você como parte do reino de Deus, é uma autoridade que deve nos pôr para fora, é uma autoridade que deve manifestar a glória de Deus, é uma autoridade que, como eu disse no início, revela uma dimensão da glória de Deus por onde nós passamos. E nós precisamos entender isso. Que a autoridade da igreja é fruto da revelação que nós temos de Jesus. Não só isso, a autoridade da igreja é sustentada por seus fundamentos. A sua autoridade, a sua expressão, a dimensão da autoridade que ele lhe deu, ela se move por causa da palavra de Deus em você. Amém? A palavra de Deus em você faz você se mover, porque a palavra de Deus é a verdade. Amém? A palavra de Deus é a verdade. Olha o que diz Mateus 6,18 então, né? Ele diz assim, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando ele fala, tu és, ele está entregando o quê? Identidade. E a identidade faz a gente entender que a gente está construindo algo. Ele diz assim, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Há um trocadilho aqui, eu não quero entrar nessa questão doutrinária de Petrus, né, e Petra, são duas coisas diferentes, o nome Pedro, Petrus, e a rocha ali quando ele fala é Petra, são coisas distintas, doutrinas, fica para outra hora, mas ele está falando sobre doutrina, ele está falando sobre entendimento de como edificar algo, de como construir algo, e a autoridade da igreja, ela está sustentada pelo conhecimento também das escrituras e pelos fundamentos. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 3, ele diz assim, no verso 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Nós vamos entender que a autoridade de Cristo na minha vida é fruto de como eu estou a edificar a minha vida espiritual, é fruto de como eu estou a desenvolver a minha vida espiritual. E a matéria-prima para o crescimento, o desenvolvimento desse edifício que sou eu e você, casa espiritual, é a palavra de Deus. Amém? Você está comigo aqui? É a palavra de Deus. Querido, deixa eu lhe dizer uma coisa, não é a cultura dessa era. Não é a cultura desta era. A cultura desta era vai nos tirar da presença do Senhor. A cultura desta era vai nos levar, principalmente, a um tipo de pensamento que quase sempre vai nos levar a achar que as coisas não são bem assim. Ah não, acho que não é bem assim, não é tão sério assim. Ah não, não é dessa maneira.
A cultura desta era vai nos fazer nos relacionar com a igreja ou com a palavra de Deus de maneira religiosa. Há muitos religiosos por aí afora, inclusive dentro da igreja de Deus. Há muitos religiosos. E a religiosidade de muitos é medida pelo tamanho do conhecimento deles sem uma ação de fé prática. O apóstolo Tiago questionou isso, a respeito de fé e de obras. Alguns tinham uma fé, mas não tinham obras. E outros pautavam as suas obras como um elemento de salvação, como um elemento de justificação, mas não havia fé alguma. Uma fé simples, uma fé pura, uma vivência simples. Sabe, uma igreja local, ela é edificada sobre os fundamentos de Cristo. E essa igreja local, como eu já disse, somos nós, os seus membros. Essa igreja, Alcance, por exemplo, deve ser edificada sobre fundamentos de Cristo. E quem edifica essa igreja local? É eu e você, irmão. É nós. Somos nós. Somos nós, cada um de nós, praticando os princípios da palavra de Deus aqui dentro da casa do Senhor, mas quando saímos para o lado de fora também. A gente representa o reino. Você está comigo aqui? Amém? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que a edificação dos seus membros, ou a nossa edificação, segundo os fundamentos de Cristo, faz com que a autoridade dele em nós permaneça intacta, de pé, firmada. Então eu não tenho medo do mundo espiritual, eu não tenho medo das adversidades, eu não tenho medo de coisa alguma, porque nada vai me paralisar, porque estamos firmados em Cristo, Ele é inabalável. Cantamos há pouco aqui, que Ele é inabalável, aquele que está com os pés sobre a rocha, Ele está seguro, amém? Fala para o seu irmão aí, você está seguro porque o teu pé está sobre a rocha. Diga para ele, profetiza sobre ele. Amados, nós precisamos entender que a igreja é um organismo vivo. Quem está respirando aí? Se você está respirando, irmão, você está vivo, você é um organismo vivo, a igreja viva. Se você levanta a sua mão para adorar, se você aplaude o Senhor, se você glorifica a Ele com os seus lábios, se você honra o Senhor na sua vida, você é a igreja viva. Apesar que tem uns irmãos que na hora do louvor, né, eu fico só observando. Os irmãos têm medo, às vezes, de levantar a mão, de ter uma expressão de adoração. Deixa eu dizer para o seu irmão, lá no Salmos está autorizado dançar na presença de Deus, você sabia disso? Davi dançou, mas tinha uma irmã religiosa na janela olhando a dança dele, e ela sofreu a consequência. Então deixa eu dizer para o seu irmão, levanta a mão, aplauda, dança, cante, não tem problema você ser desafinado igual eu. Desafine junto, todos nós desafinando junto, glorifica a Deus do mesmo jeito, a glória vem, porque Deus habita no meio do louvor do seu povo, amém? Glória a Deus! Amém? Vamos continuar. Por último, a autoridade da igreja se estabelece pelo ordenamento de Cristo. Quando eu falo ordenamento, eu já não falo de princípio. Eu falo de algo que Ele nos entregou, algo que Ele nos deu. Ele nos deu uma ordem. Ele nos entregou algo. A autoridade da igreja, a sua autoridade, é fruto do que Ele já lhe deu. Ele já lhe deu algo. Ele nos entregou algo. Olha o que a palavra do Senhor diz no verso 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Ele te deu uma autoridade. Ele te deu uma chave. Eu tinha um pastor no Brasil, que às vezes ele fazia isso, eu não gostava muito, mas ele era um profeta, o exercício profético dele era muito, muito claro, mas ele fazia a gente fazer. E hoje eu vou dar a liberdade de fazer o que ele fazia comigo, eu vou fazer com vocês, para quem quiser. Pega a sua mão assim, ó, como se você estivesse segurando uma chave. Visualize a chave na sua mão. Ele te deu essa chave. Essa chave é fé, irmão. Ela não é uma chave natural, efetivamente. Ela é uma chave de fé. Você olha para ela e porque você crê na palavra de Jesus, você vai entrar com essa chave por portas que Ele vai abrir através, você vai abrir através da autoridade que Ele te deu.
Porque a palavra do Senhor diz, tudo que você ligar na terra será ligado no céu. E tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Ele te deu autoridade para você fazer isso. Ele te ordenou a viver essa expressão. Sabe, se você quer um negócio, quer avançar e prosperar no seu negócio, Ele te deu uma chave para você acessar o lugar da prosperidade. Ele vai te dar sabedoria para gerir. E se você não consegue ter sabedoria para gerir, busque em outros que as têm para poder crescer em gestão e administração para gerir bem. Sabe, se você quer uma porta de emprego melhor, aí está a chave da fé, da autoridade para você dizer, Senhor, eu quero acessar esse emprego, eu quero acessar essa porta de trabalho, eu quero esse lugar. Nós falamos aqui, né, quando nós inauguramos, eu falei sobre a experiência espiritual que nós tivemos, da batalha de chegar a esse lugar, do sonho, da luta espiritual numa madrugada, para poder entrar nesse lugar, como Deus nos mostrou claramente que para acessar a porta, que era este lugar onde nós estamos sentando, adorando ao Senhor, havia um demônio impedindo que a gente acessasse essa porta, literalmente. Eu precisei exercer autoridade espiritual por discernimento de espírito e revelação, para entrar nesse lugar, e Deus deu vitória, e cá estamos. Não foi por causa do homem, mas foi por causa do entendimento espiritual e das chaves espirituais que a palavra do Senhor tem para cada um de nós, amém? Queridos, deixa eu lhe dizer, Ele lhe deu uma chave espiritual, Ele lhe deu a autoridade, Ele lhe ordenou, Ele lhe capacitou para que você exerça a autoridade. Lucas capítulo 10, versículo 19 diz assim, eis aí, vos dei autoridade, para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos cause dano. Eu vos dei autoridade. Ele te deu autoridade. Ele te deu. Pisar serpentes e escorpiões. Isso é um conceito, e serpentes e escorpiões não é literal, mas está falando sobre o mundo espiritual. Está falando sobre as batalhas que travamos no mundo espiritual. Não é à toa que Efésios capítulo 2, versículo 6... que a palavra do Senhor nos ensina que, para que nós exerçamos esse nível de autoridade, Ele nos estabeleceu num lugar que nos garante a manutenção da autoridade que nós temos em nome de Jesus. Olha que Efésios 2,6 diz assim, e juntamente com Ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que Ele está dizendo? Que em Cristo Jesus, Ele nos colocou lado a lado com Ele, para exercer a autoridade na terra. É princípio bíblico. Então a palavra está a nos garantir, a palavra está a nos afirmar que pelo nome de Jesus, eu e você temos autoridade na terra. E como igreja de Cristo, nós temos a autoridade na terra para acessar lugares, para parar o mundo espiritual. Porque, amados, deixa você perceber e aplicar isso na sua vida. Quando o Senhor fala para Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, Ele está dizendo, as portas do inferno não prevalecerão contra você, contra mim, contra nós. Você está comigo aqui? E por isso, eu lhe faço um apelo, querido. A sua conexão com a igreja local, ligada corpo por corpo, é bem importante. Essa conexão, ela é fundamental. Sabe, quando o apóstolo Paulo nos ensinando a respeito de autoridade, e eu quero encerrar por aqui, quero chamar até a equipe do louvor, pode se preparando, mas quando ele nos ensina a respeito da autoridade espiritual, essa autoridade espiritual que Ele nos dá, para que o mundo ou o inferno não prevaleça contra nós, é justamente para nós termos discernimento com quem nós estamos lutando, com quem nós estamos a lutar, com quem nós estamos a batalhar. A nossa luta, e o apóstolo Paulo escreve em Efésios capítulo 6, versículo 12, ele diz assim, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, não é. Quando nós temos autoridade e discernimos quem é nosso Senhor, quando nós temos autoridade, estamos a edificar a nossa vida sobre os princípios da palavra do Senhor,
nós começamos a ter entendimento que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta não é contra o irmão que está do nosso lado. A nossa luta não é contra o irmão que está sentado atrás. A nossa luta não é contra o nosso patrão, o nosso trabalho, contra o governo local. A nossa luta não é contra pessoas. Apesar que parece que tem pessoas que se tornam verdadeiros guerreiros contra nós. A nossa luta não é contra carne e sangue. Quando nós entendemos a autoridade espiritual, aquilo que Ele nos entregou, se a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra o quê? A palavra do Senhor diz contra o que é. E sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amados, às vezes nós estamos a travar lutas com pessoas, mas o que está por trás das pessoas são espíritos malignos. Deixa eu trazer esse entendimento para o seu coração. Às vezes você está a travar lutas contra o seu patrão, contra alguém, não sei, contra a sua esposa, contra o seu esposo, contra o seu filho, contra o seu cunhado, contra a sua sogra. É porque, gente, vamos ser honestos aqui, né? Vocês sabem que eu sou bem transparente, falo as coisas aqui com clareza, não tenho medo de falar não. Às vezes a gente está brigando com os nossos amados das nossas casas por picuinhas. E às vezes a gente entra nos níveis de embate que os relacionamentos se quebram. Sim ou não? Porque a gente não tem discernimento às vezes, a gente vai para o campo da carne e sangue. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra o mundo espiritual, que atua em algumas pessoas para nos atingir, para nos tirar a autoridade, para nos roubar do lugar que Cristo nos tem dado, para nos roubar a paz, para nos roubar a esperança, para nos roubar a alegria, para nos roubar aquilo que em Cristo Jesus nós temos na cruz do Calvário. Então, ao trazer essa noção da eclesia ou da igreja, a autoridade da igreja, irmãos, eu estou a falar sobre algo, trazendo novamente esse tipo de mensagem para o nosso coração, porque não mudou esse entendimento biblicamente falando. E estes são dias que nós precisamos, como igreja, entender contra o que nós estamos a lutar. Nós não estamos a lutar com o que é natural, nós estamos a lutar contra o que é espiritual. E por isso, você precisa estar firmado na pessoa de Jesus. E por isso a nossa revelação de quem é Jesus precisa crescer em nós, no nosso entendimento, no nosso interior. Será que é o meu? Sabe, a nossa autoridade, ela tem que ser carregada dessas três perspectivas. A revelação que eu tenho de Jesus impacta na autoridade espiritual que eu carrego. A revelação da autoridade que eu tenho de Jesus impacta nas verdades que eu acredito, na cultura que me influencia, se é a cultura do céu ou se é a cultura da terra. A autoridade que eu tenho em Cristo Jesus é fruto do que Ele me entregou, Ele me deu esse lugar. E o escritor aos Hebreus, ele diz que ninguém toma para si essa honra, senão quando é dada por Deus. Ele já nos deu, nós não merecíamos, mas Ele nos entregou. E nessa manhã eu quero trazer essa mensagem ao seu coração. A pergunta-chave é: como está a sua autoridade nesses dias? Como você tem lutado com o mundo espiritual nesses dias? A minha pergunta também é: o quanto Jesus é teu Senhor no seu estilo de vida, porque isso impacta no nosso estilo de vida.
Jesus veio para redimir a nossa vida. Redenção é mudança de posição. Eu era escravo do pecado, dominado pelo pecado, compungido para o pecado, levado para o pecado, mas agora em Cristo Jesus eu sou uma nova criatura. A cultura desse mundo não me domina, eu sou uma nova criatura, e agora eu sou levado para a santificação, eu sou levado para a compreensão de quem eu sou em Cristo Jesus, eu sou levado para uma vida transformada, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir é mudado. Eu não penso mais como menino, eu não sinto mais como menino, eu não falo mais como menino. Eu penso como homem espiritual, eu sinto como homem espiritual, eu comunico como homem espiritual, porque eu não quero sair do lugar de autoridade que Ele me deu. Eu paro de julgar pessoas, eu paro de pensar mal de pessoas, eu paro de tacar pedra nas pessoas, eu paro de agredir pessoas com palavras, com ações, com atitudes, porque eu não sou mais carnal, eu sou um homem transformado, sarado, restaurado. E se alguma coisa em mim ainda não está pronto, eu sei que eu posso ligar na terra e no céu a restauração daquilo que não está pronto em mim ainda. Nós estamos falando de uma igreja que progride, de uma igreja que avança, não de uma igreja que se paralisa ou que se permite paralisar. Você está comigo aqui? Nessa manhã, fique de pé, queridos. Louva a Deus. Louva a Deus pelas canções que vocês escolheram nessa manhã, porque nem conversamos sobre nada disso. É tremendo quando Deus ajuda o pregador, usando os ministros do louvor. Eu quero pedir para apagar essa luz aqui, por favor, do templo. Irmão, eu sei que você está com calor, eu também estou, a fome está batendo, a minha também. Mas querido, eu queria que a gente fosse espiritual nesse momento. Eu queria que a gente fosse espiritual nesse momento. Se você quiser ir buscar teu filho, trazer ele para cá, pegar ele no colo, ficar junto, faz isso até para dar uma ajuda para as professoras lá em cima. Mas se você não precisa buscar o seu filho, eu quero te convidar nessa manhã para um lugar de quebrantamento. Eu quero lhe convidar nessa manhã para um lugar de alinhar seu coração. Quem é Jesus para você? Qual é a revelação desse Cristo para a sua vida? Se hoje você precisa entregar a sua vida para Jesus, entrega hoje a sua vida para Jesus. Não resista, não demore, sabe? Não fica na sua mente duvidando, mas quebrando o seu coração, acerta a sua vida com Ele. Comece a andar com Ele, deixa Ele ser o Senhor da sua história, mudar a sua história, para você entrar no lugar de entendimento. Não é religião, a religião afastou o homem de Deus. O que conectou o homem com Deus foi Cristo, Jesus o Senhor. Não é sobre vir ao culto, não é sobre vir a uma reunião, é sobre amá-lo de todo o coração, querido. Quebranta seu coração na presença dEle, deixa Ele estabelecer verdades no teu interior nessa manhã. Fale com Ele nessa hora, enquanto eles adoram, fale com o Senhor, deixa o Espírito Santo falar contigo. Entregue a sua confissão nele. Abra sua boca e profetiza. Declare com seu coração, querido. Declare nessa manhã. Sim, Jesus. Nós confiamos. Entregamos nossa vida a Ti, Jesus. Não seremos abalados.
Vamos lá, igreja, levanta a sua voz. Em seu eterno amor, não seremos abalados, não Aleluia. Levanta a sua mão nessa hora. Eu quero orar por você, querido. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente, mas eu quero interceder por você. A palavra do Senhor diz que Moisés estava com Arão e Hur no monte, e Josué no vale batalhando. E a palavra do Senhor diz que quando Moisés levantava a mão, Josué vencia, Josué progredia na guerra. Mas quando a mão de Moisés cansava, Josué não avançava. E deixa eu dizer uma coisa para você. A autoridade de um homem espiritual define o nível de vitória na sua vida, sim, porque a Bíblia estabeleceu a autoridade espiritual. E eu tenho autoridade espiritual. Eu fui chamado para esse lugar. Eu sou um profeta de Deus. Eu tenho identidade nisso muito clara. E eu vou levantar minha mão sobre a tua vida hoje. Eu não sei quais lutas você tem travado, quais resistências você tem enfrentado. Eu quero ordenar sobre você, porque eu creio em princípio bíblico. Eu creio nesse princípio de autoridade, de que há prosperidade quando há intercessão, de que há prosperidade, avanço, quando há alguém defendendo e clamando, intercedendo, porque intercessão é princípio bíblico. Eu quero interceder por você. Enquanto eu intercedo por você, você vai recebendo. Você não precisa fazer a tua oração. Deixa eu interceder por você. E eu creio que o Espírito de Deus vai me conduzir nessa hora. Pai, em nome de Jesus, cada mão levantada nesse lugar, cada filho teu nessa hora que se expressa, que se expõe diante de ti, Pai, eu estendo a minha mão com o entendimento de autoridade, para declarar tudo que tem resistindo às suas vidas espiritualmente, tudo que tem, ó Deus, tudo aquilo que tem fechado portas, tudo aquilo que tem travado espiritualmente o avanço, a progressão da vida cristã, o romper na vida dos teus filhos, na autoridade do nome de Jesus, eu declaro por terra,
eu declaro por terra, caia por terra barreiras, grilhões, amarras, cadeias, pensamentos, opressões, intimidações, que no mundo espiritual, os seus filhos, pelo sangue de Jesus, sejam livres, liberados, para progredir, avançar, conquistar, romper, tomar posse, possuir, em nome de Jesus. Sobre cada lar, sobre cada casa, sobre cada vida, a bênção do Senhor, o favor do Senhor, a graça, a vitória, a conquista, o romper, o novo de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh! Tu nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode, Ele pode. E em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos. Você não será abalado. Confie no seu Deus. Confie no seu Senhor. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração? Daniel fala uma coisa muito poderosa e muito importante. Ele diz algo assim: o povo que conhece o seu Deus, o povo que conhece o seu Deus, fará proezas. O povo que conhece o seu Deus, fará proezas. Sabe o que eu entendo com isso, querido? Quem tem fé em Jesus e nas promessas da palavra do Senhor, Deus põe uma porta onde não havia porta. Deus abre um caminho onde não havia caminho. Deus faz chover onde havia sequidão. E não é você que vai ter uma ação de ir lá tentar resolver. A sua fé nele vai permitir que ele faça em seu lugar. A sua fé nele vai permitir que ele atue e opere onde ele precisa operar, para trazer aquilo que a realidade do céu para a sua existência, para a sua história. É a sua fé nele, não é fé em você. Não é fé nas suas habilidades, nem é fé em mim mesmo, mas a fé nele, o autor e consumador da nossa fé. Hebreus diz isso, o autor e consumador da nossa fé, Hebreus 12:2. Se ele é o autor da sua fé, ele vai trabalhar em seu lugar e a seu favor. Amém? Amém? Queridos, como eu disse, não é menos espiritual. Nós vamos tirar aquela oferta agora. E se você sentir no seu coração, talvez no seu coração você fale: pastor, hoje eu não vim preparado, mas eu quero fazer isso durante a semana. Nós vamos ter as TPAs lá atrás, para você fazer a sua oferta. Nós vamos ter o IBAN para você fazer a sua oferta. Mas eu quero pedir a você, amor pela casa. Essa é a mensagem que nós vamos falar. Amor pela casa. Se você pode nos ajudar nessa semana a levantar esse recurso, e pode semear, para que nós possamos avançar naquilo que Deus nos tem entregue nesse espaço, eu quero convidar você a sair do seu lugar e trazer a sua oferta. Eu não sei o que Deus colocou no seu coração, mas eu quero realmente estimular você, que toda semeadura, a colheita, toda semente, a colheita. Não se sinta obrigado, eu quero orar por você, para encerrar a reunião, mas se você tiver a liberdade, quiser fazer isso, sai do seu lugar, já traz a oferta, traz o dízimo você já entregou, mas traz a sua oferta. Pai, eu abençoo mais uma vez o seu povo, declaro graça do Senhor, declaro bênção do Senhor. Pai, que o Senhor faça seu povo prosperar na medida e proporção do querer do Senhor. Pai, que nesses dias sejam dias do liberar do seu Espírito, sejam dias do fluir do Senhor, sejam dias, ó Deus, das portas abertas.
dos caminhos abertos, sejam dias da chuva do Senhor caindo sobre as nossas vidas, para um romper de graça, de avanço. Que a autoridade que o Senhor nos tem entregue, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, funcione no dia a dia das nossas vidas, para vivermos tudo aquilo que o Senhor tem no céu para nós, tem no céu para nós. Pai, eu declaro graça do Senhor Jesus, eu declaro amor de Deus e o Pai, eu declaro a comunhão do Espírito Santo, hoje e sempre, sobre a vida dos teus filhos e das tuas filhas, em nome de Cristo Jesus, amém, amém. Aplaudam o Senhor, dê glórias a Ele, honra a Ele, Ele é bom, Ele é bom, Ele é fiel, Ele faz grandes coisas. Aplauda mais forte, querido. Ele é digno, digno, santo, 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 santo. Digno é o Senhor Deus Todo-Poderoso, digno de ser louvado e adorado, digno de ser engrandecido, digno de honra, digno de glória. Aleluia! Te adoramos, Jesus, aleluia. Abençoe o irmão que está do seu lado aí, diz para ele uma palavra profética, abençoe a semana dele, fale, a tua semana não vai ser igual, ela vai ser uma semana tremenda, abençoada, aleluia, glória a Deus, que delícia, que bênção. Deus abençoe a sua semana, cheia da graça do Senhor, que essa seja uma semana de respostas e vitórias na sua vida. Deus te abençoe, um bom domingo, boa semana, vai na paz do Senhor, em nome de Jesus.